Fim da escala 6 por 1. É isso mesmo. Recentemente foi aprovado o fim da escala 6 por 1 e honestamente nunca vi o Brasil tão dividido, tão polarizado, tanta coisa acontecendo em relação a esse tema. De fato é um dos temas mais falados e mais que gera emoções nas pessoas. As pessoas estão completamente emocionadas e tudo mais, então é um tema muito delicado de se falar. E claro, vou trazer meu posicionamento, porque eu sou economista, eu falo de alguns temas do sentido, e principalmente um pouco polêmicos, vamos dizer assim, mas vou tentar ao máximo clarificar minha posição e analisar de forma honesta sobre isso. Basicamente, farei mais um react sobre duas pessoas, que é o Nicolas Ferreira de um lado e a Erika Hilton de outro, né? A imagem do que basicamente é o Brasil hoje em dia, né? Imagens antagônicas em relação a um ao outro, que é muito interessante. Então, começando aqui com o posicionamento da Erika Hilton, se eu não me engano foi ela que propôs essa PEC, que era na verdade uma escala 4x3 e tudo mais. Parece que foi mais uma estratégia, né, de negociação, você pede muito para ter metade e tudo mais, que foi aprovada 5x2. Mas vamos ver aqui um pouco do que ela falou. Jornada de trabalho neste país. Muitos atuaram e trabalharam contra os interesses do povo, mas a luta organizada, o compromisso do presidente Lula, a insistência dos movimentos sociais barraram qualquer tentativa de obstruir um avanço entregue à mão dos trabalhadores. A escala 6 por 1 é desumana, a escala 6 por 1 rouba a esperança, rouba a dignidade e é ainda mais perversa as mulheres, as mães, a comunidade jovem que se vê completamente massacrada em uma escala de trabalho que não permite que a pessoa tenha vida. Vamos começar aqui com esse tema. Qual que é a minha visão e tudo mais, ou o que eu acho? Bom, primeiro, na economia é importante distinguir duas coisas importantes, que é a economia normativa e a economia positiva. A economia positiva está ligada aos meios. Então é muito importante você entender esse argumento aqui, que eu vou desenvolver todo ele baseado nesse vídeo. O que seriam os meios? Seria como vamos fazer as coisas. Então seria talvez até uma parte mais técnica. Então como vamos fazer a escala 6 por 2? Quais serão as novas regras, implementações? Temos que diminuir os impostos, temos que aumentar a produtividade e tudo mais. Então seria os meios, isso está relacionado à economia positiva. A economia normativa, a gente está relacionada aos fins, que está muito mais relacionada à filosofia, à ética e tudo mais, que é quais são os melhores fins, para onde devemos rumar, né? Para onde devemos caminhar. Então a escala 5 por 2 está relacionada à economia normativa, qual que é o ideal, né? O que estamos buscando. Claro, vamos analisar apenas nesse sentido. Entre 6 por 1 e 5 por 2 é claro que é melhor 5 por 2, então a gente está falando dos fins. Óbvio que devemos lutar por esses fins, que basicamente, todo mundo concorda que a fome deve acabar, todo mundo concorda que a pobreza é ruim e tudo mais. Então, os fins são esses. O ideal é buscar uma escala menor de trabalho, porque, de fato, a 6 por 1 você consegue encontrar vários depoimentos, vários estudos. Claro que é uma escala que tira a saúde mental, porque é muito cansativa, tira o tempo livre, e realmente é um limbo essa escala. Principalmente quem também pega transporte de muitas horas por dia. Então, realmente, nesse sentido, acaba com a vida do trabalhador e tudo mais. Então, esses são os fins, a economia normativa. Então, eu concordo com esse ponto. Com certeza, devemos lutar, né, como economistas na parte normativa, que a gente vai desenvolver na filosofia, na ética e tudo mais, por esses fins. E agora que vai entrar os meios, que é uma parte que eu já vou adiantando que eu não tenho uma opinião, não sei muito bem. Honestamente, é um assunto muito complexo que eu deixo para os especialistas, deixo para os tecnocratas, vamos dizer assim. O pouco que eu li sobre esse tema, tem muitos estudos. Tem estudos mostrando as partes positivas, porque vai aumentar a produtividade, o trabalhador vai estar mais feliz e tudo mais. Tem as partes positivas e as partes negativas, que é em relação ao microempreendedor. Então, a folha de pagamento vai aumentar e várias outras coisas. Então, é um tema que eu não sei muito bem, eu não tenho uma opinião, não estudei a fundo tecnicamente cada assunto, porque é muita coisa, mas ao meu ver parece que temos os lados positivos e negativos, então de fato é um caminho que temos a seguir aí. Tanto é que isso é a primeira coisa que eu falo aqui na Escola da Economia, na aula Pensando como Economista, que está aqui, ó. Então eu falo essa diferença da economia normativa e da economia positiva, que a gente tem que aprender como economista as partes técnicas,
Então seria isso daqui, que eu já vou desenvolver mais qual seria essa parte técnica. E a normativa seria a parte ética, a parte final, os causos finais. Até por isso que eu estou iniciando o estudo de filosofia, para abranger essa parte normativa que eu acho que todo economista deveria ter. Farei isso aqui na Escola da Economia, então se você quer aprender isso, entre na escola, porque tanto a parte normativa que eu estou obtendo agora eu vou compartilhar com vocês em aulas, como aqui também a parte técnica. E agora aqui entra a coisa interessante. Esse tema abrange o quê? Bom, primeiro abrange microeconomia. Quais seriam os temas da microeconomia que a gente fala de escala 5x2, 6x1? A gente vai estar falando da teoria do produtor, na qual a gente sabe que todas as empresas buscam maximizar seu lucro. E se esse custo por hora sobe, que é uma tese da redução da escala 6x1 para 5x2, que o custo hora de trabalho vai aumentar, afirma as empresas vão repassar esse custo, ou seja, nos preços ou tudo mais, enfim. Também vamos ter a questão do mercado de trabalho, então oferta e demanda de trabalho. Vamos também ter informalidade, então será que isso vai aumentar ou diminuir a informalidade? Então são temas complexos, como eu disse, que abrangem a microeconomia e que deixe para os especialistas e tudo mais desses assuntos. Estou ansioso para ver os estudos que isso vai impactar. Junto a isso também vamos ter impactos na macroeconomia, então PIB, como isso vai afetar o PIB, como isso vai afetar a demanda agregada, porque as pessoas vão trabalhar menos, ter mais lazer, então pode ser que elas consumam mais, tenham mais lazer, nessa parte vai aumentar a demanda, e o salário supostamente, se continuar o mesmo, tudo mais, talvez aumente a demanda. Então são vários temas que a gente vai ver na micro e na macro, que a gente vai descobrir depois de um tempo. Então quando isso for aplicado, e depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí sim a gente vai ver os efeitos. Se vão ser mais positivos do que negativos ou mais negativos do que positivos. Porque tem duas máximas. Tem a máxima que a produtividade já é o suficiente para ser escala 6x2, que o trabalhador claramente vai trabalhar melhor e tudo mais, então vai ter efeitos mais positivos. E tem as máximas dos efeitos negativos, do microempreendedor, a folha de pagamento vai aumentar, às vezes a informalidade vai aumentar, então é uma balança aqui que honestamente eu não sei qual que está pesando mais, a gente vai descobrir, então fica aí, só o tempo dirá talvez o que vai acontecer para os próximos episódios e tudo mais. Feito isso, entendeu meu ponto como economista e tudo mais? Eu acho que ficou bem claro agora, acho que ficou bem claro o meu ponto. Agora eu vou entrar na parte mais polêmica, né? Porque claramente isso que está acontecendo aqui da Erika Hilton, do Nicolas Ferreira aqui, para mim, honestamente, parece um circo. Porque coincidentemente, véspera de eleição, tudo mais, né? Estamos em época de eleição. Agora foi aprovado isso, né? Um tema que vai ser aprovado bem agora, coincidentemente. Então, de fato, nesse aspecto, para mim é um palanque. Vamos ver aqui um pouco do Nicolas Ferreira. Pra igreja. Agora, meu ponto sempre foi: esse disparado é o vídeo mais importante da minha vida. E ai de você se não assistir até o final, porque eu vou falar exatamente dela mesmo. A escala 6x1. Antes de mais nada, eu nunca falei que eu era contra o fim da escala 6x1. Já falei isso em várias entrevistas, inclusive. Ponto sobre a escala 6x1, eu não sou contrário ao fim dela. Até mesmo porque o trabalhador tem que ter tempo para saúde, para lazer, para cuidar da sua família, para ter um tempo de fé para poder ir para a igreja. Agora, meu ponto sempre foi discutir isso de maneira séria e não populista, como a esquerda está fazendo. Aí, Nicolas, mas será que é uma medida populista e eu estou sendo enganado? Será? Me responda então apenas 2 perguntas. Por que então a gente não aumenta o salário mínimo para R$5.000 e imprime dinheiro para poder dar a quem precisa? Se você não souber... Não entendi porque ele fez essa analogia, né? Realmente não faz muito sentido isso aqui. Uma coisa é outra, não tem nada a ver. Isso aqui é tipo uma falsa analogia. Quando você quer rebater um argumento, às vezes, em vez de você rebater o argumento, você faz uma analogia, uma falsa analogia, que claramente essa aqui é errada, porque claramente você define da noite pro dia, aumento de salário mínimo, emprestando de dinheiro, isso é errado, isso vai dar ruim. Mas não, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é porque essa aqui é errada, quer dizer que é igual a essa, isso aqui é outra coisa. Responder essas perguntas ou disse que sim, vamos fazer isso. Meus parabéns, você está sendo enganado. A discussão aqui é que exatamente o PT, que está quase 20 anos no poder, não acabou com a escala 6x1 até hoje. Aí agora, magicamente, no eleitoral, ela descobriu o trabalhador e está preocupado com você. Nesse ponto, me parece que foi isso. Coincidentemente, período eleitoral, mais um circo, né, vamos dizer assim, mais uma eleição. Então é muita coisa aparecendo. Também teve o caso do Banco Master. Então você vê que realmente nesse aspecto político, assim, é só sujeira atrás de sujeira.
Sinceramente, galera, depois da picanha não dá pra cair nessas coisas mais. Enxerga o que tá acontecendo. A discussão aqui, amigo, não é somente sobre escala, não. É sobre salário, é sobre tudo que tá em volta. Sabe por quê? Porque o governo do PT, ele criou esse problema, alimentou esse problema, quer lucrar politicamente com esse problema e agora se aparece como solução. Porque não adianta mexer em escala se você está num ponto de ônibus e o seu celular foi roubado. Porque aí o seu salário vai valer menos, porque você vai ter que comprar outro celular ou vai ter que continuar pagando aquele que foi roubado. O seu salário vai embora quando você chega no supermercado e os preços estão altíssimos por conta da inflação. O seu salário vai pro ralo quando você passa numa rua esburacada. Claro, isso é uma coisa. Um tema é um tema, outro tema é outro tema. Claramente também, eu concordo com isso. Concordo que o Brasil é perigoso, concordo que é difícil, inflação e tudo mais, mas isso é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com outra, assim. Então, também não entendo muito isso aqui, realmente percebe que vira um circo essas imagens aqui. Outra coisa que eu achei interessante, esse vídeo eu achei muito engraçado, que apareceu também. De vocês com a escala 4x3, não essa 5x2 que eles defendem na comissão especial, não. Nós queremos agora 4x3. O destaque de preferência será nosso do PL e estamos pedindo a todos que nos acompanhem nesta votação. E mais importante, nós não queremos que isso valha para depois da eleição. Nós queremos que seja imediatamente aplicado o 4x3 no Brasil, que aí o brasileiro vai saber o quanto este governo é incompetente, é ruim. Portanto, aqueles que quiseram difamar o PL, falando que na Câmara dos Deputados nós seríamos contra a redução da jornada de trabalho, nós estamos aqui, trabalhadores, para dizer a vocês, nós amanhã estaremos defendendo a PEC número 8 de 2025. Cara, isso aqui foi engraçado, até mesmo esse comentário aqui, realmente, estratégia de mestre, poucos entenderam. Em vez de falar 5x2, eu já vou mandar 4x3 aqui e você vê meramente que é um circo, as pessoas emocionadas, é um discurso, é um corte de um lado, um corte de outro. É um tema interessante, de fato, para a economia, principalmente os economistas voltados ao trabalho, assim, vai ter muitos estudos aí, espero que saiam os dados e se deleitem nisso, porque realmente vai ser muito interessante. Vamos ver como será feita essa transição. Mas agora, no aspecto político, né, que a gente vê claramente que isso aqui é um circo e tudo mais. O debate em si já foi por água abaixo, então o pessoal já não está nem aí para mais nada. Como destaque de preferência, para que o trabalhador brasileiro trabalhe 4 dias e possa passar 3 dias com a sua família, passeando, descansando, fazer o que bem quiser, porque desta forma nós vamos provar na prática e no voto que nós estamos ao lado do trabalhador brasileiro. É isso aí. Vi até gente falando que quer aprovar 4x3 para quebrar o Brasil. Não sei se foi o Nicolas que falou isso, não tenho certeza, mas eu vi em algum lugar querer aprovar 4x3, quebrar o Brasil e ver que como eles estavam certos, não faz o menor sentido isso. O pessoal já não viu, realmente o pessoal não está nem aí para os fins, só quer mesmo provar seu ponto e está certo. O diálogo assim já foi por água abaixo, ninguém mais quer buscar a verdade, né? Buscar a sinceridade, a honestidade. Então, como eu disse, nesse vídeo eu estou adotando uma honestidade. Claro que os fins, a gente quer isso, né? Trabalhar menos possível para ter mais lazer e ganhar mais dinheiro. E só os fins, né? Todo mundo quer isso. Os meios, eu já abordei aqui quais serão os temas estudados. Mas eu, de fato, não sei muito. Nem sei, eu sei que tem muitos artigos, muitas coisas aí. Então, é algo interessante de ser feito. Mas, tirando isso, cara, é apenas uma piada isso aqui que a gente vê hoje em dia. Realmente é o reflexo do Brasil. Essa polarização. As eleições estão próximas, também isso vai ser tenso e tudo mais, então vamos ver o que vai acontecendo. Enfim, se você concorda ou discorda comigo, deixa aqui o seu comentário. Se quiser entrar para a Escola da Economia e aprender economia de verdade, as vagas estão abertas, preço bem baratinho, só clicar aí no primeiro link da descrição. Se quiser seguir no Instagram, no meu Instagram eu posto mais coisas da minha opinião, coisas sobre outros assuntos, o que eu estou fazendo. Então me segue no Instagram, vou deixar o link aí. Se inscreva nesse canal, mande esse vídeo para o seu amigo da esquerda ou para o seu amigo da direita, vê a opinião deles e tudo mais, e te espero até a próxima.